Conversa de primeira, Justiça e Cidadania, com Walter Fanganiello Mairovich. Muito bom dia, Walter Fanganiello Mairovich. Bom dia, Milton, ouvinte, boa jornada, Cássia. Ô, Milton, daqui 10 minutos, começa na Corte de Apelação de Roma o julgamento do pedido de extradição da Carla Zambelli. Depois de decidido, a última palavra será pelo ministro da Justiça. Aguardemos, portanto, também essa decisão em relação a Carla Zambelli. O Milton, como se sabe, o presidente Lula, no exercício da sua atribuição de escolha discricionária, ele indicou Jorge Messias, advogado-geral da União, para ministro do Supremo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou o dia 10 agora de dezembro para o exame do Messias. Para o Messias ser aprovado, necessitará de maioria absoluta, ou seja, 41 votos, né, Milton? Pelo que se comenta, o Messias poderá ser, atenção, poderá ser barrado. Isso porque o Alcolumbre queria um outro nome, mais claramente o senador Rodrigo Pacheco. Mas o Lula acabou de bater o pé e mandou avisar que, no caso do Messias ser reprovado no Senado, ele não indicará o Pacheco. Ô Milton, na história do Brasil, apenas uma indicação ao Supremo não foi aprovada pelo Senado. E atenção, o Supremo foi instalado em fevereiro de 1891. Logo depois, em 1894, o Senado desaprovou a indicação feita pelo então presidente Floriano Peixoto. Naquele tempo, era o Brasil chamado pelos historiadores de República da Espada. O indicado era o respeitado e honrado médico Cândido Barata Ribeiro, que virou depois de morto o nome de importante rua de Copacabana. Agora, Mairovich, na época do Barata Ribeiro, tinha uma diferença, né, no trâmite da indicação, naquela etapa da avaliação do candidato pelo Senado. Sim, tanto é que o Barata Ribeiro virou ministro. O presidente da República indicava e o escolhido assumia a Cássia de pronto, assumia a cadeira. Atenção! O Senado só depois é que ratificava. E o Barata Ribeiro assumiu a cadeira de ministro em novembro de 1893. E ele foi barrado pelo Senado e teve que deixar a cadeira e a função de ministro 10 meses depois. Ou seja, ele já está sentado e atuando há 10 meses. Isso ocorreu em setembro de 1894. Pela nossa Constituição de 88, o Senado tem que aprovar antes da posse. Assim, o Messias, que tem notório conhecimento jurídico e reputação ilibada, poderá ser indicado, aliás, já foi, mas poderá, pelo azedume do Alcolumbre, não ter o gostinho que teve o Barata Ribeiro. Indicação de Jorge Messias, que desagradou o presidente do Senado, também não atendeu a reivindicações de outros segmentos da sociedade que há algum tempo vem defendendo maior diversidade entre os ministros do STF, Mairovich. Sim, Milton, eu vou colocar também aqui um outro ponto que me parece fundamental aqui para o nosso Justiça e Cidadania. A indicação feita pelo Lula, atenção, não foi republicana, porque no sistema republicano o princípio maior, Milton, é a igualdade de todos. Assim, e muitas vezes, a necessidade de se equilibrar situações existentes. O desequilíbrio gera desigualdade e, portanto, fere o princípio republicano maior. Atualmente, no Supremo, temos uma situação de desequilíbrio. Só existe uma ministra mulher. Com outro homem na vaga que está em aberto,
o desequilíbrio continuará. E aplicada a regra republicana, o Lula deveria ter escolhido uma mulher, e mais ainda, para igualdade e reequilíbrio de forças, essa mulher precisaria ser negra. Na verdade, Lula traiu o sistema republicano. Dentro do sistema republicano, ele deveria ter indicado uma mulher negra, atender, evidentemente, os outros requisitos, reputação ilibada, conhecimento jurídico, brasileira nata e etc. Num pano rápido, Milton e Cássia, o Lula não é o mesmo que, quando foi eleito, subiu a rampa do palácio com a bandeira da igualdade. E apenas reforçando aqui a informação que nós já trouxemos mais cedo, Sabatina do Messias está inicialmente marcada para o dia 10 de dezembro lá no Senado. No entanto, há uma movimentação, uma negociação para tentar adiar essa data, até para que ele tenha mais tempo para conversar com os demais senadores. Muito obrigado, Walter Fanganello Mairovich, um bom dia. Bom dia, Milton, bom dia, Cássia, e a lembrar o Neném Prancha, ou seja, o filósofo da bola, como dizia o Armando Nogueira. Para o Neném Prancha, jogo de times grandes não tem favorito. Não sei porque eu falei isso, Milton. Boa sorte para o seu Palmeiras. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.